Ou seja, a China vai fazer tudo para se esconder, para não ter o mesmo destino como os outros desafiadores no século passado. Então, isso causa uma relutância enorme na China de participar nos processos, porque tomar decisões complexas muitas vezes causa problemas internacionais que podem criar uns problemas para o desenvolvimento econômico interno. Então, eu acho que tem vários grupos dentro da China que têm prioridades um pouco diferentes, né? Uma corrente mais realista radical, pedindo que a China se engaje ainda mais do que faz agora, e uma outra parte mais pragmática. A gente agora, quando teve no caso do Taiwan, né, os Estados Unidos venderam armas para o Taiwan, tinha uma discussão interna muito grande de se a China deve se manifestar abertamente e condenar os Estados Unidos ou ficar calado. Então, eu acho que os paradoxos assim, da política externa chinesa se explicam identificando essas correntes diferentes. Eu tenho certeza que a China vai participar em problemas globais, de governança global, daqui a pouco, só que só faz quando vê que tem um impacto imediato e que precisa solucionar esse problema global para continuar crescendo. E o aquecimento global, ao meu ver, é um tema que a China vai... ou seja, ao meu ver, a China vai lidar com esse problema daqui a pouco, porque o Partido Comunista vê que está conectado à questão da segurança alimentar, né? Ou seja, acho que para engajar a China é preciso mostrar que isso pode ter um impacto imediato negativo para o crescimento econômico dentro da China. Falando sobre a possibilidade de ter um China hegemônico, como potência hegemônica, eu sim acredito que a China algum dia vai ter o mesmo papel que os Estados Unidos têm hoje. Claro que a gente não vai passar de a gente teve depois da Guerra Fria um momento unipolar, né, da dominação americana muito óbvia, e a gente não vai passar desse momento para unipolaridade sob a liderança chinesa. Ou seja, por enquanto vai ter uma situação de multipolaridade. Agora, eu acho importante lembrar que os Estados Unidos nunca quis virar um poder hegemônico. A tradição americana é de isolação. Os Estados Unidos nunca, ao meu ver, teria voltado um poder hegemônico sem a Primeira Guerra Mundial, ou seja, não tem uma tradição de se engajar em todos os lugares. E até hoje, apesar de toda a inferência dentro dos Estados Unidos, tem um sentimento muito forte que os Estados Unidos não devem se engajar em todos esses lugares. Só ela acaba fazendo isso por causa dos interesses econômicos que ela tem em todas as regiões. Então, e a China vai, inevitavelmente, enfrentar esse mesmo desafio. A China tem investimentos gigantescos na África, ela vai aumentar os investimentos aqui na América Latina, e se tiver algum problema nesses lugares, por necessidade econômica, a China vai ter que interferir. Então, eu acho que o argumento que a China não tem uma tradição de poder hegemônico, assim, além disso, tem uma tradição não intervencionista, justamente porque a China ainda não conseguiu definir as fronteiras, mas daqui a 30 anos a China vai ter que proteger os próprios investimentos no exterior. Então ela vai ter que virar um poder hegemônico do mesmo jeito que os Estados Unidos é hoje. E falando sobre a agenda comum, eu também não vejo muitos temas onde o Brasil e a China podem colaborar. Certamente agora tem certas posições alinhadas, né? Os dois países defendem o princípio de não intervenção, né? São dois países com uma perspectiva westphaliana bastante forte. Mas eu acho que a China, por exemplo, gosta do Conselho de Segurança justamente porque não é democrático.
Ou seja, o papo da China querer democratizar a governança global não é honesto, ao meu ver. Eu acho que a China tem justamente esse interesse de manter o poder do veto dentro do Conselho, porque é uma instituição hierárquica que deixa a China, que dá o direito para a China de controlar um pouco os Estados Unidos. E justamente por causa disso, a China nunca vai deixar outros países entrar com poder de veto. E isso sendo um dos objetivos principais da política externa brasileira, eu não vejo muita possibilidade de colaborar. Obrigado. Só uma última, um pé de página. Se história conta para alguma coisa, no momento em que a China, há 500 anos atrás, começou a flexionar seus músculos e frotas, conhecendo boas partes desconhecidas do mundo, mudou o governo, veio o imperador, mandou queimar tudo, vamos todo mundo voltar a fazer o dever de casa e se concentrar no Império do Meio. Há uma relação, há uma crise existencial histórica naquele país entre a sua postura interna e a sua posição no resto do mundo. Eu queria agradecer a todos a presença, agradecer certamente renovados agradecimentos ao Célio pelo convite, e entendo que agora temos um intervalo para almoço. Voltamos, a que horas, Madre Superiora? 2h30, impreterivelmente. Obrigado.